Muito boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery especial Natal. Oh, vinde, fiéis, alegres, triunfantes, chegai a Belém com humilde louvor, e ali contemplai-vos o Rei já nascido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos Cristo Senhor. Os anjos em coro, com santa alegria, proclamam, louvando o fiel Criador. E a Deus glória dai nas maiores alturas. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos Cristo Senhor. Louvemos a Deus por seu dom inefável, seu Filho Jesus, nosso bom Salvador, o qual sobre a cruz deu por nós sua vida. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos Cristo Senhor. Cristo Senhor. Cristo Senhor. Cristo Amém. Que Deus abençoe e que a palavra que nós vamos ouvir agora possa encher os vossos corações. Olá, boa noite, eu sou o pastor Ricardo, sou pastor do CCLX Tejo e é um privilégio, uma honra muito grande
poder partilhar a palavra do Senhor convosco esta noite. Quero agradecer ao pastor Nuno Ornelas pela oportunidade e ao pastor André Simões também por poder estar aqui convosco. E é o mesmo privilégio falar neste período tão especial para cada um de nós. E é um hino muito conhecido de todos nós também, Noite de Paz, que ilustra, não é, tudo aquilo que aconteceu naquela noite. E é uma canção que nos embala, é uma canção que transmite amor, alegria e o próprio nome, não é? Uma noite de paz, uma noite de amor. Mas o que eu gostava de levar-nos a pensar hoje é que para nós chegarmos a estes momentos onde nós possamos desfrutar então dessa paz, desse amor, desse milagre que pode acontecer na nossa vida, existe alguma coisa que aconteceu antes. Então vamos nos posicionar em Lucas capítulo 1 e vamos ler do versículo 26 ao 35, e diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então eu gostava de falar um pouco acerca deste episódio, não é? Que está lá mesmo no princípio, ou seja, no princípio, para a noite ter um fim, para a noite acontecer, houve um princípio, e este princípio aconteceu com a visita deste anjo a Maria. Eu não sei, mas a mim parece-me que ser visitado por um anjo deve ser algo extraordinário, não é? Eu não sei se algum de vocês já pôde experimentar isso, é uma coisa bem especial acontecer na vida de cada um. Nós podemos ser visitados assim corporeamente por um anjo, mas o que é que terá sentido Maria quando ela foi confrontada com aquela visita? Então foi confrontada, diz aqui o versículo 29, que ela, ao ver o anjo falar com ela, que o seu coração se turbou. Então ela ficou com medo, ela assustou-se com aquilo que estava a acontecer e assustou-se com a saudação, não é? Que a saudação que é feita. O anjo diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, antes de haver uma noite de paz, vai haver sempre uma noite de inquietação. A inquietação faz parte do processo. Nós vamos ser inquietados, nós vamos ser perturbados, o nosso coração vai ser abalado, vão existir dúvidas, há coisas que nós vamos escutar de Deus, seja através de um anjo ou não, mas seja através da palavra do Senhor, e aquilo vai conturbar o nosso coração, quando a mensagem é dirigida especificamente a cada um de nós. Se nós formos ao versículo 30, o anjo continua e disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então Deus, já lemos nas Escrituras bastantes vezes, em bastantes ocasiões, que Deus fala através dos profetas à nação, à sua nação. Deus fala a um povo específico, a um grupo de pessoas, mas aqui Deus está a falar concretamente a Maria. O anjo chama pelo nome dela. O anjo conhece quem ela é. Então isto também levou-me a pensar que Deus fala ao povo, fala à nossa congregação, fala à igreja, mas Deus também fala especificamente contigo. E quando Ele fala contigo, Ele chama pelo teu nome. Então o coração conturbado de Maria também foi afetado por isto mesmo, por Deus estar através daquele anjo a falar diretamente na vida de Maria. Então eu gostava que nós pudéssemos ser uns bons ouvintes, que nós pudéssemos apurar o nosso ouvido, de que quando Deus fala, seja através da palavra, seja através de um irmão, seja através do nosso devocional, que nós possamos ter este ouvido apurado. Será que Deus está a falar mesmo comigo? Será que Deus, quando fala, diz: Ricardo, é contigo? Será que Ele faz: Pastor André Simões, é contigo que eu estou a falar, isto é para ti? Então que nós possamos ter este coração e este ouvido apurado. No versículo 32 diz assim: este estava a falar acerca de Jesus, não é? Então o anjo estava a desvendar, a apresentar aquilo que ia acontecer na vida de Maria, não é? Então ele diz: este será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Então, ao contrário de Noé, quando a palavra diz que quando Noé foi chamado para coisas que ainda seriam vistas, ele não sabia muito bem ao que vinha. Também em Abraão, onde está escrito que no futuro ele receberia a terra, uma terra, mas também não sabia muito bem onde é que seria essa terra. Maria teve uma revelação completa. Maria foi chamada. Sim, ela foi assustada, mas ela foi chamada pelo nome, mas ela foi chamada com um propósito específico. Então Maria sabia para aquilo que estava a ser chamada. E alguns de nós, parece-me que quando Deus nos chama para alguma coisa específica, nós ficamos parados naquela parte de nós ficarmos assustados e não deixamos desenvolver aquilo que Deus está a plantar no nosso coração, aquilo que Deus vai revelando a pouco e pouco. E eu consigo imaginar esta história, né? O processo de Maria ao estar assustada, ao tentar perceber aquilo que está a acontecer e ao mesmo tempo a tentar entender aquilo que o anjo está a falar acerca de este é o Messias e o Messias vai ser meu filho. Então todo esse processo faz parte desta caminhada, de nós recebermos alguma direção de Deus, algum desafio de Deus, e podemos interiorizar isso, ok? Então no versículo 34 diz assim: disse Maria ao anjo. Então Maria já está numa postura de responder ao anjo, já não faz tanta impressão. O versículo diz que ela própria responde, então ela já fala com o anjo e ela disse ao anjo: Como é que se fará isso, visto que eu não conheço nenhum varão, visto que eu sou virgem, visto que eu não conhecia nenhum varão, como é que isso vai acontecer? E aqui o que acontece é que a humanidade assalta Maria, a carne assalta-nos. Então as questões da carne, as nossas próprias questões da nossa humanidade, a lógica, o calculismo, os porquês. Quantos de nós não nos podemos identificar com Maria, não é? Quantos de nós não podemos voltarmos-nos já para Deus e dissemos: Deus, mas como é que isso é possível? Como é que eu vou conseguir? Como é que vou ser eu essa pessoa que tu estás a querer que eu seja? Como é que serei eu esta pessoa a caminhar esse caminho que tu queres, que me estás a propor para caminhar? Então eu identifico muito com Maria a dizer: sim, isso é de facto um plano fantástico, mas eu acho que te enganaste na pessoa, porque eu não sou essa pessoa. No versículo 35 o anjo responde e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja, tu não é uma coisa que vai acontecer assim do nada, não tem nada a ver com o natural, não tem nada a ver com o terreno, tem a ver com o reino espiritual, tem a ver com o próprio Deus. Então descerá sobre ti o Espírito Santo, e Deus explica o processo, mas porque Maria permaneceu na conversa, permaneceu conectada com aquilo que Deus estava a tentar fazer. E muitas das vezes nós saímos, fugimos, não aguentamos não conhecer todas as coisas, não aguentamos não saber a história toda até ao final. Então o anjo responde e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E nós podemos não carregar o Filho de Deus, mas carregamos sonhos que também são sonhos de Deus. São desejos que Deus tem para a nossa vida. Então nós carregamos alguma coisa, temos a possibilidade de carregar alguma coisa que foi Deus que planta no nosso coração. Então cabe-nos a nós termos este ouvido atento a saber as coisas exatas que Deus está a falar, de onde nos trata quando nos trata pelo próprio nome, e sabermos que são sonhos de Deus, que Deus nos entregou para cumprirmos com a nossa própria vida. Então Deus passa essa missão para nós. Então eu gostava que quando nós tivéssemos estes desafios, tivéssemos esta máxima muito simples, que é: se Deus mandou, se Deus ordenou, então nós temos que obedecer. Temos que obedecer, custe o que custar, custe enfrentar a nossa própria carne, o nosso próprio desejo, as nossas próprias dúvidas. Então, mas a obediência tem muita força e vocês vão ver isso para a frente. Então, se Deus te escolheu desta forma, tu obedeces. Se Deus te chama pelo teu nome, tu tens que obedecer. Se Deus te escreve a viagem, tu tens que obedecer. Ainda que assustada, ainda que despreparada, Maria sabia que tinha sido escolhida por Deus. Então ela avança. Sabem, Deus também tem planos arquitetados para a nossa vida. Individualmente, Deus chama a cada um de nós
para coisas, tarefas específicas. E muitas das vezes, como alguém uma vez me disse, o comboio passa, não é? Para na nossa estação, mas nós não escutamos, nós não estamos a ver, e o comboio avança e passa, e nós perdemos uma oportunidade, não é? Uma oportunidade de uma vida. Nós às vezes perdemos porque não estamos sensíveis, achamos que Deus está a falar com outra pessoa e não connosco, porque achamos que a outra pessoa é que está muito mais preparada para aquilo que Deus está a chamar. Então precisamos ter este coração atento. Em Lucas 1, capítulo 1, versículo 36 e 37, vejam o que é que diz. Também está dentro do mesmo contexto. E eis que também Isabel, tua prima, no seguimento da mesma conversa que o anjo está a ter, eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então o anjo traz também à presença de Maria sinais, confirmação de que Deus pode mesmo fazer aquilo que Ele está a dizer. Diz: olha, tu lembras-te da tua prima Isabel, tu sabes que ela não pode, sabes que ela é estéril, sabes que ela não pode ter um filho, mas ela já está grávida de 6 meses. Então o que eu gostava que nós pudéssemos pensar é que também antes da noite de paz, antes de nós alcançarmos essa noite de amor, esse momento onde nós celebramos, onde tudo é doce, antes dessa noite vai existir também uma noite de confirmação, vai existir um momento de confirmação, onde o Senhor te vai mostrar o que é que Ele já fez. Olha, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, e tu podes ver e podes confirmar. E nós muitas vezes estamos tão distraídos que não nos apercebemos de Deus a mostrar, a dar-nos evidências do seu amor, da sua proteção, do seu milagre, de tudo aquilo que está a acontecer. E muitas das vezes Deus fala para ti: olha, lembras-te daquela situação, então eu fiz isso na vida dessa pessoa e eu também posso fazer isso na tua vida. Então precisamos estar mais atentos, sedentos por ver e por reconhecer também os milagres de Deus à nossa volta. Deus confirma, Deus chama, Deus confirma, e Deus vai construindo então este novo caminho, esta nova viagem, esta nova estrada à nossa frente para que nós possamos percorrer. E então em Lucas 1,38 diz assim: disse então Maria: então eis aqui estou, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então a mim parece-me que esta Maria já não era bem a Maria do início desta história. Já era uma Maria convencida, já era uma Maria que acreditava que Deus podia fazer alguma coisa com a sua vida, já era uma Maria que tinha um coração fortalecido pelo exemplo da sua prima, então já era uma Maria que estava pronta para fazer alguma coisa, para avançar. Então, para nós podermos viver esta noite de paz, como nós cantamos lá naquele hino, noite de paz, noite de amor, não é? Para nós vivermos essa noite tão especial, tem que haver uma ação. Tem que haver uma ação. Nós temos que sair do lugar onde estamos e temos que dizer ao Senhor: eu estou pronto, eis-me aqui. Faz o que quiseres fazer comigo, eis-me aqui. Eu estou pronto para avançar e para seguir no caminho que tu me estás a propor. Então, como é que nós respondemos quando Deus nos pede algo? Então nós sabemos que estamos a exercitar a nossa fé quando nós andamos em terrenos em que nós não dominamos, em que nós não nos sentimos confortáveis. Então nós temos que colocar a nossa fé em prática. Quando Deus nos chama para tarefas, para momentos, para tomadas de decisão, para silêncios, Deus chama-nos para essas coisas, pelo nosso nome. E é nesses momentos que nós sabemos que nós temos que dar esse passo em frente, que nós temos que agir, e é nesses momentos que nós estamos a exercitar a nossa fé, porque acreditamos que Deus pode todas as coisas. Então passar à prática. E Maria deixou de ser aquela Maria amedrontada, deixou de ser aquela Maria que tinha o seu coração assustado, deixou de ser aquela Maria que podia ainda não entender todas as coisas, mas que confiava. Podia não saber como é que o processo ia acontecer, mas que confiava, e passou a ser uma Maria que estava pronta. Então ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui. Então eu estou disponível para cumprir a tua vontade, a tua palavra na minha vida. A história continua, e sempre que nós obedecemos ao Senhor, e sempre que nós conseguimos subir estes degraus,
dos medos, de nós nunca termos vivido algo dessa natureza, de nós nunca termos visto alguma coisa acontecer dessa natureza, nós vamos subindo esses degraus e vamos ganhando, então a nossa fé vai sendo exercitada e nós vamos ganhando então terreno àquilo que Deus está a propor. E quando isso acontece, normalmente entram outras pessoas na história, não é? Nós como que arrastamos outras pessoas nesta aventura. Arrastamos outras pessoas porque depois nós temos fé e nós acreditamos mesmo que Deus está connosco. E Maria sabia que Deus estava com ele. Então José sabe da notícia. Eu não vou ler o texto todo, vou abreviar um pouco e vou só para o fim da história, mas basicamente ele sabe da notícia, ele fica conturbado, ele pensa imediatamente em se afastar daquela situação. Ele também queria proteger Maria, mas ele não estava a conseguir lidar com a situação e ele ia sair e ia fugir daquela situação. E é o que acontece muitas das vezes com as pessoas à nossa volta. As pessoas à nossa volta não entendem, não querem esse confronto, não querem viver em zonas tão desconfortáveis e as pessoas acabam por fugir do pé de nós, acabam por escolher outros caminhos e não estão connosco nestas caminhadas que Deus coloca na nossa vida. Mas Deus também fala a José num sonho e também lhe explica, diz, olha, tu não precisas de temer, porque isto é a minha obra, sou eu que estou a fazer, então tu tens que confiar. Então, mais uma vez, o anjo projeta tudo aquilo que ia acontecer num sonho a José. E diz aqui que quando ele desperta do sonho, ele fez como o anjo lhe ordenara e ele recebeu a mulher. Então nós agregamos pessoas, quando nós somos obedientes, nós agregamos pessoas e nós não precisamos estar preocupados em convencer as pessoas, nós não precisamos de fazer isso, nós sabemos que o Senhor vai agregar à nossa viagem quem Ele bem entender e se Ele tiver que agir com essas pessoas, Ele vai agir como fez com José, Ele vai conspirar para que a sua vontade seja feita. E nós muitas das vezes sofremos em antecipação, ficamos frustrados de não ter a pessoa A, de não ter a pessoa B, quando devíamos estar ansiosos que Deus trabalhasse no coração da pessoa C, da pessoa D, e é Ele que vai acrescentar isso à nossa viagem. Então José diz que fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e ele recebeu a sua mulher. Então, antes dessa noite especial, antes de nós vivermos esses momentos especiais, não é? O fim da viagem, vão existir testes à nossa convicção. Se nós estamos mesmo convictos daquilo que estamos a fazer. Neste caso era com José. José tinha que ter convicção forte de que o Senhor estava no meio daquela história, que o Senhor era mesmo aquele que ia fazer com que um bebê nascesse da sua esposa ou da sua mulher, não é? Antes de sequer dele a ter conhecido. Então, antes dessa noite, antes de existir este momento, vão existir testes à nossa convicção. Ainda que José fosse parte do plano, ele foi também testado. Para finalizar este tempo convosco, há algo mais que eu gostava de acrescentar, que está em Lucas 2, do versículo 1 ao versículo 7. Então, há um decreto que César Augusto queria para que toda a gente se alistasse. Então, esta família tem que fazer uma viagem. Tem que fazer uma viagem de uma cidade. Então, eles têm que sair da cidade onde estão e têm que ir até Belém. Sabe, eu quando estava a ler o pedaço desta história, quando eu estava a ler estes textos, veio ao meu coração de que às vezes o processo de nós sermos obedientes leva-nos a fazer grandes caminhadas, grandes percursos, são percursos muito solitários. São percursos onde nós vamos viver muita coisa sozinhos. Neste caso, eles estavam a viver como casal, estavam a viver apenas os dois, mas quando nós somos obedientes ao Senhor, e quando eu digo sozinhos, digo relativamente a outras pessoas, nunca relativamente ao Senhor. Mas nós vivemos muitas das vezes, o escolher viver em obediência, muitas das vezes é escolher viver sozinho, é escolher estar sozinho. E se tu és obediente à palavra no teu trabalho, vais encontrar esses momentos onde tu sentes-te sozinho, ou estás sozinho, porque os outros estão num outro lado que não está de acordo com a palavra, não é? Se nós escolhemos ser obedientes e fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós vamos nessa direção sozinhos e vamos deixar para trás quem não quer fazer essa vontade.
Então esta é a parte mais difícil, é nós vivermos esse caminho, o caminho que nós já entendemos que Deus quer para nós, já passamos por todos estes processos de confirmação daquilo que o Senhor tem para nós, da convicção, que a nossa convicção que é testada, que é provada ao longo dessa caminhada, mas depois existe uma estrada que às vezes é bem solitária, é uma estrada bem difícil, bem árdua, não é? Como provavelmente foi aquela caminhada cheia de perigos ao longo desse caminho. Então, a viagem da obediência pode se tornar solitária. Então, antes dessa noite também, onde Jesus ia nascer, onde os pastores iam ser surpreendidos também pelos anjos, onde tudo aquilo fantástico aconteceu que nós podemos ler nas Escrituras, antes disso houve um momento de solidão, onde só existia Maria, José, o seu meio de transporte, e eles sozinhos pela noite caminhavam, não tinham mais ninguém com eles. Em Mateus 1:23 diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E eu quando li também este versículo, porque eu estive a ler toda a história do nascimento de Jesus nos vários evangelhos, e chamou-me a atenção disto, que se Deus nos proporciona estes caminhos solitários, Ele também já deixou o seu Filho, Jesus, connosco, que é o Deus connosco, que é o Emanuel, Deus connosco. Ainda que nós possamos pensar que estamos sozinhos nestas caminhadas de obediência, ainda que nós possamos sentir a falta, se calhar, de algum calor humano perto das nossas caminhadas, nós temos esta convicção e esta certeza, que é que o Filho de Deus, Jesus, nascido de Maria, Ele é o Emanuel. Então Ele está sempre connosco, Ele está sempre presente connosco. E é Ele que nos vai capacitar, é Ele que nos vai ministrar ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Então eu espero que este tempo de palavra, que a visitar o início daquilo que será um tema que nós vamos falar durante algum tempo, que vamos celebrar juntos também aqui na igreja, que juntos vamos estar a celebrar também em família, que nós possamos pensar que existiu um processo difícil, um processo que precisou de passar por várias etapas, e que a minha vida e a tua vida também são muito parecidas com isso. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está a falar, precisamos amadurecer em alguns processos. Então eu gostava que tu pudesses também meditar nisso, e obrigado também pela tua atenção. Somos muito abençoados sempre pelo nosso grupo de louvor e pela partilha da palavra, mas antes de nós concluirmos este Home Delivery, nós queríamos pedir e apelar à tua generosidade, se puderes contribuir com a tua oferta através dos meios que estão mencionados, e durante este tempo, estes Home Deliveries de Natal, nós vamos estar a apoiar a nossa Associação Desafios com Esperança, que ao longo do ano vai abençoando, cuidando de muitas famílias em necessidade, entre outros projetos. Então, se tu puderes ser generoso, nós ficaríamos muito gratos e acreditamos que Deus também vai abençoar a forma como tu te vais dar também a esta associação. Oramos por ti, para que Deus também cuide de ti. Então faz o teu melhor, Deus te abençoe e desejamos um Feliz Natal.